Shalom, shalom, irmãos. Ontem nós falamos sobre um lugar, né, para pertencer, para chamar de minha casa. E hoje, 24º dia, a gente vai falar sobre ter uma vida em comum. E eu não quero entrar diretamente na comunhão, porque a gente vai falar algo bem específico sobre isso ainda nessa semana. Mas eu quero falar sobre a comunidade, né, a ter uma vida em comum. Porque hoje em dia, irmãos, os nossos relacionamentos, eles são muito superficiais. A gente falou sobre família, e família, né, você sabe tudo, eu não é, irmãos. A gente sabe todos os irmãos, a gente sabe os acertos, os erros, as vitórias, os fracassos. A gente conhece os irmãos, né? Eu lembro que minha mãe, quando meus irmãos saíam à noite, eu era criança, né, ficava em casa, e eu lembro que minha mãe falava assim, ó, o Roberto tá chegando. Ela conhecia o passo no quintal. Ela sabia que era o Roberto. Então, a família, ela se conhece, ela conhece as expressões, né? Eu já até falei aqui quando meu pai me chamava de Andréia, o olhar dele, eu já falava, vai dar ruim. Eu acho que eu falei já. É. Então, família é isso. Mas a família, ela precisa viver com uma vida em comum. Porque hoje em dia, irmãos, o que a gente fala? Eu pertenço à igreja tal, né? Eu pertenço, eu faço parte daquilo. E se eu perguntar como você pertence, eu tenho certeza que a maioria aqui vai dizer, eu vou nos cultos. Então, irmãos, você é um frequentador. Você não pertence de fato a esse lugar. Porque o pertencimento a uma família envolve ter uma vida em comum. Envolve estar envolvido naquele serviço. Envolve fazer parte de uma forma integrante. Eu estou junto, né? Eu estou ajudando de alguma forma. Eu faço parte. Ninguém na família é um parasita. Porque o parasita ele é um peso para a família, é ou não é, irmãos? Quando tem alguém que não desenvolve nada, que não faz nada, ele se torna um peso. E por mais que você continue gostando da pessoa, você quer tirar o peso, né? No corpo, né? As gordurinhas que vão aparecendo, elas se tornam um peso e você quer eliminar ela. Então, o pertencer é ter uma vida em comum dentro dessa comunidade, dentro dessa família, dentro dessa casa ministerial. Independente do que eu faça. Né? Eu posso estar atuante dentro da intercessão, eu posso estar atuante dentro da limpeza, eu posso estar atuante dentro da recepção, eu posso estar atuante dentro da visita, eu posso estar atuante dentro do evangelismo. Existem muitas formas de eu estar atuante, dentro do louvor, dentro da dança. Mas, de alguma forma, eu preciso pertencer, de fato, a essa família. E, irmãos, eu vou falar algo para vocês, assim. A gente vê muitas pessoas hoje esfriando na fé, esfriando na caminhada. Muitas pessoas que feridas, né? E eu vou falar um negócio para vocês. Um dos instrumentos que Deus mais me usou para permanecer firme na presença dele durante já quase 30 anos, né? A gente está em setembro, né? Já caminhando para o final de setembro, em dezembro fazem 29 anos, se eu não estou enganada. E na verdade eu nunca lembro se é 29 ou 30. Mas o que me manteve firme dentro disso, sem desviar, não foi em todo o tempo a minha fé, não foi em todo o tempo a minha perseverança, mas o serviço. Ah, então você faz mais obras do que crer? Não é isso, irmãos. É porque como eu servia, eu sirvo a Deus há... Se tem 29 anos, vai fazer 29 anos que eu me converti, eu sirvo a Deus há 27. Sem parar, sem tirar férias. Mas quando me dá a vontade de chutar o pau central do tabernáculo e jogar tudo para cima, eu olhava para as pessoas que eu servia. E eu falava, eu não posso ser esse tipo de exemplo. Eu não posso jogar tudo porque pode ter aqui pessoas que me vê como modelo, como exemplo, e que se eu jogar tudo ela vai desistir da fé. Porque ela está no início da caminhada e o modelo ainda sou eu, ainda não é Cristo. Entende, irmãos? Então isso, essa vida do servir a Deus, me livrou de muitas coisas.
me livrou de muitos erros, me livrou de desistência, me livrou, foi um escudo de proteção, sabe? Para caminhar. E é óbvio que daí veio a palavra, é óbvio, irmãos, que veio uma vida de adoração, de entrega, é óbvio que tem outras questões. Mas eu estou dizendo que na nossa caminhada, Deus vai usar instrumentos. E o servir a Deus não é somente o eu dar, mas é dando o que se recebe. Então, quando eu dou, eu recebo. Então, se eu estou dando o serviço, eu vou receber essa proteção. Eu vou estar seguro. E daí, irmãos, às vezes a pessoa fala assim, eu não fui mais na igreja, ninguém nem sentiu minha falta. Primeiro que eu acho isso bobagem, né? Você não tem que ir na igreja por causa de ninguém, mas vamos pular essa parte. Mas você é uma pessoa que faz falta na igreja? Porque tem irmãos, queridos, me perdoe a forma como eu vou falar, mas tem irmãos que parece que faz um favor se não for mais. Porque ele faz o corpo se tornar pesado. Ele é chato. Meu apóstolo fala assim, se você procurar na igreja o irmão chato e não encontrar, tem grande chance dele ser você. E tem pessoas que dificultam a caminhada, irmãos, que você prefere isolar. E é isso que o corpo faz. O que acontece quando aparece uma célula errada no corpo? O corpo isola. Para quê? Para não contaminar o corpo todo. Então, o fazer parte, esse senso de pertencimento, não é somente ter um nome e um sobrenome. É viver uma vida em comum dentro dessa família. Profeta, mas eu olho, não tem nada para eu fazer. Irmão, você está muito enganado. Você está muito enganado. Você já perguntou para o seu pastor? Onde eu posso servir aqui? Irmão, você pode ter certeza que vai ter um lugarzinho para você fazer alguma coisa. Sabe? Certeza. Desenvolva um projeto. Mas é porque eu trabalho muito fora. Irmãos, o fato de você trabalhar fora não pode ser impedimento. O fato de você ganhar pouco, porque às vezes, por exemplo, aqui, né? Vou colocar a minha realidade aqui como família ministerial Techuvá. É um ministério novo. Então, irmãos, não tem o dinheiro em caixa, não tem, irmãos. É a gente mesmo que tem que fazer tudo. Isso não pode ser impedimento. Eu testemunhei para vocês, né, sobre... Não sei se eu testemunhei. Mas tá, irmãos, eu lembro de uma vez que eu queria fazer um chá de mulheres. Quem acompanhou aí viu que eu fiz um chá, né, bem recente, e foi lindo o chá. Foi lindo, irmãos. Deu fruto, né? 3 irmãs estão inseridas hoje na igreja, congregando com a gente através desse chá. Outras foram animadas na sua fé, e foi lindo. O chá foi lindo. Mas eu me lembro de anos atrás que eu não tinha condição de fazer um chá do jeito que eu fiz agora. E eu queria muito fazer um chá. Irmãos, eu conversei com uma discípula na época. Ela conseguiu auditório, ela trabalhava numa escola. Ela conseguiu o auditório da escola pra gente fazer lá. E a gente fez o chá. Cada uma de nós, né? Eu e as discípulas, levamos bolo, cada um levou um prato. Eu lembro que os arranjinhos de mesa, eu peguei uns potinhos descartável, que é potinho, tipo esses potinhos que vem de doce, sabe? Só que não tem aquele copinho com tampa? É tipo aquele, só que maiorzinho. E eu coloquei alguma coisa dentro pra dar firmeza, que eu não lembro o que era. E eu fiz florzinha de jujuba, sabe aquela balinha mastigável? E eu fiz florzinha de jujuba. Fiz para todo mundo, irmão, separando a jujuba por cores, amarrando com plastiquinho. Fiz para todo mundo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar flor, para fazer arranjo. E eu não tinha dinheiro para dar lembrancinha. Mas eu queria fazer tudo. E daí eu fiz esses arranjos, que era para trazer uma cor e uma decoração na mesa. E isso era a lembrancinha. Né? Porque daí cada um ia pegar uma florzinha e ia levar embora. Então, irmãos, hoje o Senhor me proporcionou fazer um chá lindo. Mas houve um serviço lá atrás. Houve uma interação lá atrás. Houve resultado lá atrás. Entende? E isso, queridos, não foi a igreja que me mandou fazer esse chá. Eu senti esse desejo.
E daí falei com os apóstolos na época, e eles me liberaram, me abençoaram para fazer, e eu fiz um chá. Deu resultado? Deu, irmãos. Sabe qual foi o resultado? O primeiro resultado. Eu encontrei, porque assim, deixa eu tentar explicar. Periotto, né, que é o meu sobrenome, é uma família italiana, que veio para o Brasil por volta de 1800. E quando eles chegaram no Porto de Santos, houve uma separação. Uma parte da família foi para o interior de São Paulo, que é a minha família raiz, e outra parte foi para o Paraná. Mas você imagina, queridos, 1800, perdeu o contato. Então a gente sabia que existia uma outra parte da família, né, que era do Paraná, mas nós não tínhamos ideia de quem era. E daí foi vindo a tecnologia. E nesse chá, eu descobri uma prima, que eu não sei nem a distância de que nós somos primas, mas nós somos primas, Bárbara Periotto, que morava aqui em Ariquemes também, irmãos. E eu encontrei ela através desse chá. E ela se converteu. Olha que coisa tremenda, irmãos. E agora, bem recente, teve uma reunião de família aqui, onde vários de São Paulo e do Paraná se reuniram pela primeira vez. Ninguém sabia da existência dela. Então, através de um serviço, através do ter uma vida em comum. Então, crie algo, irmãos. Você é um cristão fiel, servo, está inserido no corpo, né? Você cumpre o que a Bíblia diz e você cumpre as estruturas daquilo que a sua casa ministerial, as regras que a sua casa ministerial tem. Então você está apto para fazer alguma coisa. E você pode ter certeza que o líder dessa casa ministerial, ele tem orado para que Deus levante. Pode ter certeza, Deus levanta, Deus levanta. Deus levanta quem vai cuidar das crianças, Deus levanta quem vai cuidar da intercessão, Deus levanta líderes fiéis, líderes que amem o Senhor, líderes que não vejam a obra como peso, líderes que tenham uma vida em comum com o ministério. Você pode ter certeza que vai ser uma alegria. Apresente algo. Apresente você. Mas não seja um peso. Porque esse senso de pertencimento, ele não vai ser sanado somente por você ter um sobrenome, né? Eu sou a Andréia do Ministério Techuvá. Porque tem um monte de gente que tem sobrenome e não se sente pertencente a lugar nenhum. Esse senso de pertencimento, esse desejo de pertencimento que o próprio Deus colocou em nós, ele vai ser sanado quando eu sou parte integrante deste ambiente a qual eu estou inserido. Quando a vida daquele lugar também faz parte da minha vida. E quando a minha vida também faz parte daquele lugar. Então hoje a nossa busca, né, o nosso pedido de perdão é pela procrastinação, pela falta de compromisso, pela falta de serviço, pela falta de entrega. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, você tem crise em relação à igreja que você congrega? Se você estiver servindo, muitas dessas crises acabam. Porque as nossas crises geralmente elas vêm de sentimentos de inferioridade. Quando você começa a ver que a coisa não é bem do jeito que a gente pensa que é, a gente vai se resolvendo. Mas daí se preparem. Como família, você vai conhecer defeitos, você vai conhecer falhas. Se prepare para ser uma pessoa madura e continuar servindo. Continuar sendo fiel. Irmãos, a terra é reflexo do céu, amém? Então, como eu vou dizer que eu estou inserido e que eu estou em comunhão, que eu pertenço a um lugar, porque eu faço as minhas coisas em casa? Só tem uma forma de servir a Deus. Servindo as pessoas. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outra forma. Então hoje é isso, sabe? Se arrependa por não querer servir, irmãos. Tem tanto crente que não quer servir. Sabe? Que vai na igreja, mas não quer compromisso. Quer simplesmente praticar a religião. Eu quero te dizer, a religião não salva. Quem salva é Cristo. E quem está em Cristo serve. Você não vê na Bíblia pessoas que foram tendo encontro com Jesus e ficaram do mesmo jeito e não fizeram nada. Você vai ver pessoas que encontraram Cristo e foram desenvolvendo uma história de serviço ao Senhor,
de serviço aos irmãos, de serviço nas casas onde havia culto. Isso é pertencer a um lugar. Então, que você vá para o Senhor, sabe? E peça ao Senhor que traga, né, como Ele te vê dentro disso. E que você volte. Que não seja só um tempo de arrependimento, mas que seja um tempo de voltar a servir ao Senhor ou de iniciar um serviço ao Senhor dentro do lugar a qual você pertence. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente vai dar continuidade nesse propósito. A gente já está bem adiantado, né? Hoje, dia, já esqueci, 24º dia. E amanhã a gente volta, né, para dar continuidade. E tem muita coisa para o Senhor tratar conosco. Tratar no nosso propósito como pessoa e como pessoas inseridas dentro de um corpo. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda a mão sobre você e te conduza aquilo que realmente Ele quer fazer através da sua vida. Amém? A gente se vê amanhã, irmãos, para continuar em nome de Jesus. Shalom, shalom.